Olá, voltamos! Então, deixa eu ver aqui a Dani, começa a assistir, todo mundo voltar pra gente continuar. Mas aí o que a gente tava falando, gente? É uma empatia, sim, de você entender um pouquinho do país que você tá interessado em morar, né? Mas assim, tem que ver um pouco de como você vai se virar e viver naquele país. É aquilo que eu tava falando. Eu tava com o plano tudo certo, que eu queria morar na Itália, queria me mudar pra Itália, apaixonada pelas cidades e tudo mais. Cadê? Tô dividindo já a tela com o Dani. Então, assim, eu tava super interessada em ir, fui no consulado, olhei como é que era, tradução de tudo que era documento. Gente, para traduzir o diploma, eu tinha que traduzir o histórico da faculdade e você paga por palavra, tá? Você paga por palavra. E não pode ser qualquer tradutor, tem que ser um tradutor credenciado pelo consulado. E aí eu vi tudo, eu fiquei apaixonada pela cidade, eu encontrei casas em condomínios legais, tudo sucesso da Bahia. E aí, cara, eu fui ver o clima. Porra! E tipo, gente, neve 10 meses no ano não rola. Não rola. Aí depois eu mudei para uma outra cidade, que foi em Ravenna, que eu já gostei mais, mas aí também não rolou. Terminei abrindo um negócio aqui em Salvador e fiquei presa. Ficou presa. É isso que eu ia entrar em algumas particularidades de cada um desses destinos que são os mais escolhidos. Eu fiquei com medo do tempo, mas como a gente começou outra live, eu vou detalhar um pouquinho Pronto. mais, né? Estados Unidos, como eu falei, você não vai poder trabalhar, a não ser que você entre de au pair. Vou tentar acelerar um pouquinho aqui, viu? Porque senão a gente vai acabar entrando muito. Estados Unidos, você tem que entrar, teria que entrar como au pair. Se você for querer trabalhar, você teria que entrar em uma universidade, ou seja, estudar em uma faculdade, que para você, nesse caso, você teria que desembolsar o custo em dólares para pagar essa faculdade, ou então você ser bolsista, que aí várias faculdades, Harvard e tantas outras aí faculdades têm processo de bolsa. Sim. Você precisa entrar no site dessa faculdade e ver todo o processo para fazer o período de inscrição, quais são. Aí tem aquilo que você comentou. Você tem que pegar seu histórico de colégio, você tem que fazer um curso. Um curso não, você tem que fazer um teste de nivelamento Um para ver teste de seu levantamento. nível, Isso. para você ver seu nível de inglês, porque você não vai poder ir para lá para aprender do zero. Ele vai exigir que você tenha pelo menos um mínimo de nota de proficiência para você poder acompanhar as aulas. Tem esse porém. Então, você pode trabalhar, nesse caso, se você for universitário, mas você também só pode trabalhar, pelo que eu me lembro, se posso estar enganada, você só pode trabalhar na faculdade em que você estuda. Você fazer estágio lá. Ou seja, Eu acho que sim. é isso mesmo, você não pode trabalhar fora em outro lugar. Tem gente que faz isso, trabalha fora em outro lugar? Faz, mas não é legal, porque o visto que a pessoa tem não permite que ela trabalhe. Então, se você tiver qualquer pepino trabalhista trabalhando fora da regra, Sim. fora do visto, você não vai ter nenhum tipo de respaldo jurídico, né? Para poder te defender. Se o cara você trabalhar para ele e não te pagar, que cara de Você vai pau você vai reclamar com ter que quem? reclamar com quem? Se você está lá trabalhando ilegalmente. Né? Tem esse porém. Tem gente que faz, que trabalha, faz freelance, ou muita gente que trabalha remoto, trabalha pro Sim. Brasil, mas está lá estudando, né? E aí vai de cada um. Canadá é a mesma coisa, também não pode trabalhar, é muito similar a Canadá e Estados Unidos, né? Nesse quesito. Inglaterra também é a mesma coisa. Você não pode estudar e trabalhar, a não ser que você faça o curso de graduação e aí você tem um período que você, durante esse curso, você pode vir a trabalhar. Mas aquilo que eu falei, Inglaterra, por exemplo, é em Libra. Então, você vai conseguir se manter até conseguir terminar o período de graduação, para Até chegar depois nessa fase. exatamente. Uma outra coisa que abrange a maioria dos países, então, falando especificamente de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. O que acontece? Esses países eles são muito nacionalistas, são patriotas, então ele só vai contratar alguém internacional, um gringo, né, um estrangeiro, se aquele serviço for um, entre aspas, subemprego, ou seja, Sim. um serviço que ninguém que mora lá, nenhum nativo quer, Ninguém de ou, lá quer fazer. ou que você seja muito capacitada, que você seja muito capacitada para aquele trabalho. Ou seja, você aqui no Brasil é
VP das galáxias naquele trabalho específico, e você Sim. está indo para lá para atuar naquela área. Poxa, você é referência aí em, sei lá, relações públicas no Brasil, pô, vou pegar você. Por quê? Porque, primeiro, eles, como eu falei, são nacionalistas, então eles preferem contratar pessoas do próprio país. Até a gente também teria essa Claro. mentalidade, Sim. né? Prefere trabalhar com pessoas do próprio país. Aí tem a questão do idioma. Você não tem 100% do idioma. Então vai ter o aspecto cultural e o aspecto de influência, que você não vai ter 100% do idioma ainda. Inclusive, você está indo lá principalmente para isso, para Para melhorar seu isso, o idioma. objetivo. Exato. E agregado, trabalhar e ganhar, enriquecer seu currículo dessa forma, né? Trabalhando em uma multinacional, fora do país. E aí vem a questão de que, para contratar um estrangeiro, para a empresa é muito custoso. Ela tem que ir na imigração, ela tem que pagar uma taxa, ela tem que justificar o porquê está contratando. E tem muita empresa que não quer passar por isso. Ah, para que eu ter esse desgaste todo de pagar taxa, de pagar imposto, de pagar sei lá o quê, para ter um estrangeiro aqui dentro? Então, muita empresa ela prefere não contratar. É. E eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalhou 2 anos na Polônia. Eu vi até alguém falando aí sobre a Polônia. Falou. E aí eu tenho um amigo que ele ficou 2 anos lá, ele foi com visto de trabalho, mas aconteceu que 2 anos depois ele foi demitido e o visto dele era específico para trabalho. Então, assim, ele tinha a data certa, ele foi demitido e tinha a data certa para vir embora. É catar as coisas e volta pro Brasil. Tem O visto, isso ele já foi para lá contratado. Ele foi contratado já morando aqui e foi para lá para trabalhar. Então, terminou o contrato, acabou o visto. Acontece muito de empresários ou empresas que estão atuando no outro país, eles, como eu posso dizer, meio que exportam, né, ou importam brasileiros para trabalhar na empresa. Ou seja, Sim. um cara que tem uma empresa aqui no Brasil, mas tem uma filial lá em Boston. Ele lá em Boston, ele prefere puxar brasileiros para trabalhar lá com ele. Então, ele puxa essa pessoa para lá, ele sabe os custos, mas ele prefere trabalhar com alguém do país dele, algum nativo. E faz como você citou, faz todo o processo de visto na imigração, faz uma Sim. carta de intenção, a pessoa dá entrada com visto já previsto para trabalhar naquela empresa. Quando aquela empresa, por algum motivo, demite essa pessoa, já era. Essa pessoa está com visto para trabalhar naquela empresa. Aí das duas, uma, ela corre para conseguir outra coisa. E é o prazo, ele lá na Polônia, o prazo era de 30 dias. Foi demitido 30 dias contados, ele tinha que sair do país. Ou seria deportado. Exatamente. Aí vem a questão da Espanha, Irlanda e Espanha, eles têm processos muito parecidos, né? De imigração. Na parte de imigração, de intercâmbio. Na Irlanda e na Espanha, você tem que comprovar um valor para poder entrar. Você tem que ter um valor que você te comprove. Você pode estudar lá um período de intercâmbio, pode depois estar renovando também, mas cada renovação. Intrusa! Ali atrás! Temos uma convidada especial hoje. Beijo! Beijo! Você tá interrompendo a live, criança? E aí, tanto Irlanda quanto Espanha, você tem que comprovar uma quantidade de valor que você vai ter para se manter, né? Não tem jeito, você tem que fazer essa comprovação. Então, é um dinheiro que você vai ter que ter para comprovar, para poder estudar lá, mas em compensação você também vai poder trabalhar no local. Então, é uma vantagem. No caso da Irlanda, por exemplo, é considerado o país de melhor salário mínimo disponível na Europa. Então, você consegue trabalhar, mas assim, a regra de trabalhar você pode só trabalhar 20 horas semanais. Então, 20 horas semanais você pode trabalhar e no período de férias você pode dobrar essa quantidade de horas. Então, são essas regrinhas que a pessoa também tem que saber quando escolher. Nesse caso, Espanha não é inglês, né? Óbvio. Espanha é o espanhol e Irlanda seria o inglês que você estaria aprendendo. Isso. Temos a Argentina, nossos carcamanos, aqui pertito. Hermanos. Nossos hermanos, que está aqui pertinho da gente. O que existe de muita cultura de intercâmbio para a Argentina é na parte de medicina. Muito brasileiro vai para a Argentina para cursar. Por quê? Porque lá tem uma das melhores escolas de medicina da América Latina, que fica na Argentina. Lá tem muita faculdade, muita universidade gratuita, que inclusive os brasileiros podem fazer de graça a faculdade lá.
tem todo o processo de imigração que tem que ser feito, tem que ser apurado e tudo mais. Mas muito brasileiro vai para lá porque, exemplo, dá um exemplo básico, você paga, vamos dizer, 200 pesos, estou chutando aqui, eu não sei números exatos, mas você paga 200 pesos por mês pelo semestre de medicina na Argentina. Aqui no É, Brasil é 1.500 a mensalidade. numa faculdade barata. Barata, não é uma faculdade de referência. Não, não é a referência. Eu tenho amigos que fizeram medicina na Bolívia por conta disso também, É né? outra Exatamente, possibilidade. exatamente por conta do custo da faculdade de medicina aqui no Brasil. E aí a pessoa também tem que considerar o seguinte, que é uma coisa que quando, há muitos anos atrás, eu fiz que nem você, eu fiz uma pesquisa, eu queria ir para a Argentina, fiquei louca, queria ir para a Argentina, pesquisei tudo, como era estudar lá, quanto custava, o que que precisava, a zorra toda. E aí, quando eu parei para botar na ponta do lápis os cursos que eu teria, eu disse, dá para fazer. Eu disse, mas vem cá, para que eu quero aprender espanhol? Na minha raciocínio, eu tenho que aprender inglês. Hoje, óbvio que eu sei que espanhol é tão importante quanto inglês, Sim, mas naquela para que eu vou para espanhol, eu posso ir para o inglês. Para o inglês eu expando, o inglês eu tenho muito mais possibilidades. Por que eu vou aprender espanhol? E aí eu voltei tudo, comecei a fazer outros planos, né? Mas, por exemplo, quem for fazer medicina, como por exemplo na Argentina, tem que pensar como é que vai ser a validação do seu diploma quando vier para o Brasil, se a pessoa sim, pretende voltar para o Brasil. Diferente de outras, né? Se você estuda, sei lá, relações públicas lá em Xangai. Se você vir para o Brasil, continua sendo relações públicas, diferente de áreas técnicas como medicina, né? Não é porque você fez medicina na Argentina que você vai poder atuar com medicina no Brasil. não, você Então tem tem que que ter muito fazer cuidado, né? isso. Quem faz especializações ou faz qualquer tipo de estudo, né? A parte técnica ou especializada, não importa, para ver se vai ter valor para onde você quer ir no futuro. Exatamente. Eu estou analisando, inclusive, a possibilidade de fazer um mestrado numa universidade espanhola, né, numa universidade na Espanha. Ela tem eu preciso, após concluir o mestrado, eu preciso fazer uma prova de nivelamento para que o meu título seja validado aqui no Brasil. Não é só chegar e tá tudo certo, tudo lindo, não. Exatamente. Tem algumas regrinhas que quando você decidir, né, estudar, fazer mestrado ou fazer qualquer tipo de estudo em um outro país, é bom a gente verificar Sim, qual é o que vem depois disso, né, para ver se vale a pena, porque às vezes você vai ter um custo muito alto, ou você fez por fazer, só vai ter custo, só vai valer aquela formação naquele país que você fez. Então tem que tomar muito cuidado verdade. nessa decisão. Nova Zelândia e Austrália são muito parecidos, aí diz até que o governo é praticamente o mesmo, que eles são muito parecidos. A questão da Nova Zelândia e Austrália, a vantagem é que lá o dólar é mais barato do que o dólar nos Estados Unidos, assim como o dólar canadense é mais barato do que o dólar dos Estados Unidos, mas em compensação ele exige que você tenha meio que um fiador ou que você tenha um valor de 10 mil, se eu não me engano é 10 a 15 mil dólares australianos na conta Na conta. para garantir que você vai ter como se manter no país desse período que você está fazendo o intercâmbio, né? Então tem que avaliar na ponta do lápis se vale a pena. Ou seja, você botar 10, vamos pegar a menor cotação de 5,5 agora. Você tem que ter quase 60 mil reais em uma conta bancária quando você for validar seu visto na imigração. Então, isso daí É, pode ser, para algumas pessoas, pode ser algo totalmente fora da realidade, sim, né? De você conseguir ir para lá. Então, tem que avaliar. Na parte de Itália e Portugal, a gente tem muita referência de pessoas, principalmente Portugal. Portugal, na verdade, tem portas abertas para o Brasil, né? Na verdade, parece que sim. o coloniador virou coloniado, né? Nossa, eu conheço tanta gente que foi Colonizado morar em em Portugal, gente. Mas Portugal. tanta gente que foi morar lá. Exatamente, porque Portugal fica, para quem não quer ter nenhum tipo de cultura, de choque de cultura em termos de língua, de idioma, Portugal é o melhor lugar que a pessoa pode ir, porque lá tem excelentes faculdades, Sim, excelentes cursos que são dados lá e que você pode pegar referência com colegas. Com certeza tem alguém lá que trabalha, que estuda por lá, que possa te dar uma referência, né, dos cursos. Assim, não é barato as faculdades, mas existem faculdades lá que são gratuitas, que você só paga uma taxa.
pouquinho nessa possibilidade, né? Sim. De Portugal. Na parte de Itália, ela é um pouco mais exigente em termos de processo de visto, porque Itália também tem a questão de estudar e trabalhar. Então, a melhor porta de entrada lá é realmente fazer ou turistar mesmo, né? Passar 3 meses, fazer um cursinho, não vai poder trabalhar. Ou então você fazer o curso universitário. Cada país, se você pesquisar, ele tem um foco. Como assim, Dani? Exemplo, se você for, por exemplo, para a Alemanha, o foco da Alemanha talvez seja a indústria automobilística. Então, se Sim. você é dessa área, indústria automobilística, talvez seja melhor você ir para a Alemanha. Estou dando alguns exemplos aqui, né? Se Que você vai ter for... mais oportunidades nessa região por ser uma nascente, por ser muito forte lá. Isso. Aí, por exemplo, a Holanda, se eu não me engano, é a Holanda, Holanda, Finlândia, tem muito foco em startup e high-tech, em fear-tech. Então, se você é da área de tecnologia, desenvolvimento de software, TI, talvez seja melhor você ir para esse país específico, para fazer um intercâmbio lá e talvez buscar oportunidade de estágio, voluntariado, ou fazer algo lá. Por quê? Porque foi de lá que saiu a ideia do Spotify, foi de lá que saiu tal empresa. Então, a sede normalmente é lá, ou lá tem muitas startups voltadas para aquela área. Né? Quem quer, nesse caso, fazer a parte de culinária? Eu vou para a França. Não, gente, tem Suíça, tem a própria Itália. Você pode ir para vários Itália também é países. muito forte. Se eu não me Algumas engano, a regiões. Austrália também tem um foco muito grande na parte de culinária. Então, você precisa ver qual é o país que tem um foco, uma referência muito grande na área que você quer atuar, e você pode já ir para lá focada nisso, porque você fazer um curso técnico, fazer uma faculdade, fazer um mestrado, ou até mesmo um idioma, fica mais fácil para você desenvolver, né, naquela área que você tem interesse. É bem bacana. E adquirir experiência já dentro da sua área, que você quer. Exatamente. Aí, por exemplo, eu quero ser. Eu sou desenvolvedor de software, eu quero melhorar na minha área de TI. Você pode, por exemplo, você pode ir para. Vamos chutar aqui. Eu vou para a Noruega, porque Noruega tem as maiores. Estou dando exemplo, não sei exato nesse caso. Estou para a Noruega, porque na Noruega tem tem muitas empresas de software lá, e lá eu posso me voluntariar, pegar um estágio, trabalhar 2, 3 meses, ou fazer um summer job ou um midday job, trabalhar 3 meses lá, pegar uma experiência na área, vou melhorar meu inglês, vou trabalhar na área, vou botar isso no meu currículo e vou voltar para o Brasil. Olha que maravilha. Você volta com a bagagem, você volta com um peso a mais no seu currículo por 3 meses. Por uma experiência de 3 meses. Exatamente. Você bota no seu currículo. Fiz 3 meses de intercâmbio em tal empresa, às vezes até como voluntariado. Aí depende muito da pessoa. Se tem empresa que tem voluntariado que realmente não te dá um ponto. E você vai na cara e na coragem, trabalha lá e acabou, não te dá nada. Então você vai ter que se manter. Né? Não tem jeito. Tem outras empresas que ainda te dá água, te dá casa e te dá alimentação, como eu falei antes. Paga seus custos, né, para você ficar. Você não vai ganhar dinheiro, mas você também não vai ter despesas. Não vai ter despesas e você vai ganhar o melhor de tudo, experiência. Lembre-se que intercâmbio não é custo, intercâmbio é investimento. Você está investindo, o tempo todo você está investindo. Aquilo ali vai te trazer futuramente o dobro do seu salário. Tem até uma empresa de idiomas que ela coloca. Você sabia que quem tem inglês como fluência ganha 60% a mais do que quem não fala um segundo idioma? Né? E é real. Quem fala o segundo idioma, ele tem a oportunidade de realmente conseguir outras empregas, outras vagas e conseguir um salário muito melhor. Quem nunca pensou assim, poxa, hoje eu sou o quê? Eu sou, uma manicure. Ok, você é manicure. Mas já pensou que você poderia ser manicure de gringo quando veio para o Brasil? Você pode estar ganhando em dólar, pode estar ganhando em euro. Você pode estar trabalhando como manicure, sei lá, Já pensou em fazer manicure para atender resorts? Só os resorts? Exatamente, só trabalhar no resort. Porque eu sou manicure, nunca pensei nisso. Para que eu quero intercâmbio? Eu sou manicure. Ok, junta sua graninha, viaja, fica 3 meses, pega o inglês, o básico pelo menos, ou então foca na sua área, trabalha como manicure no exterior. Gente, por que não? Ganha uma grana. Esses subempregos, por assim dizer, são muito bem valorizados, eles pagam muito bem por essas atividades. Né? Trabalhos manuais, segmentos de beleza na Europa são muito bem pagos, muito bem pagos.
muito bem pagos, são caros, inclusive, para eles lá tem como pagar, né? A gente que olha em euro e Sim. fica, meu Deus, é sério que a pessoa paga 30 euros para fazer pé e mão? Tipo, pra Gente, gente é 30. na época que eu tava fazendo a pesquisa para Itália, pra vocês terem ideia, uma maquiagem de noiva, só maquiagem de noiva, chega a custar 600 a 700 euros na Itália. Nossa, Então, quer ficar rica, amiga? Bora! eu ia ficar Eu, estouradíssima. eu financio você. Eu acredito no seu potencial, Kelly. Eu financio você. Imagina, gente, imagina ganhar 600 euros numa maquiagem, um negócio que leva 1h30, né? Mas Uma hora é e meia, no isso. máximo 2 horas, uma maquiagem uma maquiagem de noiva, né? Leva esse De tempo. Mas noiva. pensa, Mas nossa são senhora, serviços muito valorizados lá, são. né? Então, paga muito bem, o pessoal paga realmente. Então, quem tiver essa bagagem de saber fazer unha, cabelo, sobrancelha, maquiagem e por aí vai, É, consegue tirar uma renda. E aí você pensa, mas o que que isso vai fazer para minha vida quando eu voltar para o Brasil? Se você quiser voltar para o Brasil, você pode, como a Kelly citou, você pode trabalhar exclusivamente para um resort. Você pode trabalhar em um hotel, você sim, pode trabalhar você pode abrir seu próprio negócio em um local, em uma área de turismo. Porque o que não vai faltar e é um gringo, alguém de outra nacionalidade, chegando no lugar e querendo alguém que entenda o que E ele quando eu quer. falei, você falou desse negócio aí do segmento de beleza, gente, o segmento de beleza em outros países é bem diferente daqui. Tipo, a gente tá acostumada a fazer a unha e tirar a cutícula. Isso é Lá coisa de eles não. brasileiro, tá? É. Isso é coisa de brasileiro. Lá é uma pintura e meio mal pintado e aí vai. Agora os caras têm esmaltes maravilhosos que duram quase um mês na unha da gente. E aí nem É, precisa falar. E que que são dura quase, caríssimos. E que são são caríssimos. caríssimos, mas dura quase um mês na unha o negócio, né? É muito comum esmalte de gel lá que dura no mínimo 30 dias. Mas, inclusive, serviços de beleza feitos por brasileiros são ainda mais valorizados porque não tem essa oferta. Então, muitos países da Europa, eles divulgam, inclusive, serviços de beleza feitos por brasileiros. Pois é. Depilação brasileira, gente. Ah, a depilação brasileira é como se fosse uma que chama de estúdio de tatuagem nos Estados Unidos e casa de bronzeamento está para a casa de depilação no Brasil. É a mesma proporção. Tudo que é Isso esquina do aí. Brasil tem uma casa de depilação, tem um salão de beleza ou Lá coisa do não tem. tipo. Lá não tem. Lá é estudo de tatuagem, né? Pinça e tatuagem e bronzeamento. Aqui Para é quem não sabe que depilação. está assistindo a gente aí, eu falo desse segmento de beleza porque é um segmento que eu domino, porque eu tenho um salão, tá, gente? E lá na Barra eu recebo muito Eu sou turista no cliente. verão. Eu sou cliente desse salão. E é muito Fazer turista. propaganda aqui. As luzes. Eu Minhas lembro lojas. de, eu lembro de uma turista, ela ficou 3 meses aqui no Brasil. Ela era uma mochileira dessas aí que passa 3. Ela saiu de lá, ela era suíça. Saiu de lá, passou 3 meses na Argentina, tava passando 3 meses aqui no Brasil, ia para um outro país. Ela ia passar um ano fora, 3 meses em cada país. E aí, no dia que é na véspera dela ir embora, ela foi para lá pro salão e ela quis tudo. Sabe o que é tudo? Ela fez depilação, ela fez a unha, ela alisou o cabelo. Alisou o cabelo, gente. Alisou o cabelo, fez sobrancelha, fez limpeza, tudo. Maria. Todo, ela pegou o menu do salão e fez tudo. Porque lá não tem. Ave Maria. Por que que... Então, Aí eu achei... tem essa questão de no país que vai não ter ou o custo ser muito alto, Exatamente. né? Ainda tem isso que tem que ser, que pode ser levado em consideração. Então, para ela, por exemplo, às vezes ela vai para um país em que o custo é muito alto, porque ela está fazendo esses serviços. E Tipo, aqui, além de qualidade ser boa, o valor em real é muito mais em conta para ela fazer. e outra coisa, gente, pra quem ela fez progressiva, ela nem tinha um cabelo, ela tinha um cabelo liso, só que era um cabelo liso cheio. E ela fez, não, porque lá não tem, porque não tem. Então, não tem. Então, tem coisas que são regionais. E eu tenho uma amiga que ela foi fazer intercâmbio. Sabe o que foi que ela fez? Ela levou um monte de Havaiana dentro da mala. Muita gente leva havaiana, leva remédio, leva camisinha, Biquíni. leva cigarro, leva biquíni.
Por quê? Porque lá é muito caro ou não tem um modelo igual padrão nosso. Muita gente leva até calçadinhos para vender para lá, leva E encomenda se de manter comida por um tempo. por um tempo para poder vender lá. Tem muita gente que vai para lá e faz brigadeiro para vender, faz doces em geral, porque lá não tem essa cultura ou não tem uma pessoa que faça os doces como o Brasil tem. Né, os doces que a gente está acostumado, Sim. mas tem tanta coisa que brasileiro acaba fazendo lá para viver, que a gente aqui acha tão normal, tão natural, e lá é coisa de outro mundo, né? Que dá pra gente trabalhar. Deixa eu falar mais aqui, mais rapidinho, terminar. Cidade do Cabo, né? E Malta, que iam ser nossa casa, né? Que a gente desistiu. É. Cidade do Cabo fica na África do Sul. Então, lá é predominantemente em inglês, dá para aprender bacana. E Malta é uma ilha nada horrível, lugar feio. Ó, ó, Malta, o clima é bem quente, assim, bem tropical. é um Então, negócio de outro assim, mundo. a E adequação seria a questão show. de Cidade do Cabo de Malta é a questão de que você não pode trabalhar. Então, você só vai realmente para fazer a parte do intercâmbio. E aí, por último, É. para comentários, nós temos a China e a Rússia. China, obviamente, que eles também falam, né, inglês, mas o foco para lá seria o mandarim. Até a acarajé na Itália é sucesso. Pois é, filho. É bem isso mesmo. Muito brasileiro, muito baiano, fazendo muito dinheiro lá, vendendo coisas regionais. Então a gente Sim, acha que cocada, brigadeiro, o próprio acarajé. Ah, mas lá não tem dendê. Você que pensa, o que não falta porque brasileiro tem tudo que é buraco de lugar. Eu tava tudo que brincando é outro canto em dia. brasileiro, gente. E tem Tava brincando. comunidades, tá? Tem Tem comunidades. Eu comunidades vou falar de. também aqui de algumas para depois de Pronto, os link. países têm comunidades de serviços brasileiros para Sim, brasileiros. Então, assim, eles exatamente. fomentam, tipo, eu tô indo para lá para fazer maquiagem, eu tô indo para lá para vender acarajé, eu tô indo para lá para fazer feijoada. Então, eu posso me cadastrar, né, entrar nessa comunidade, que eles Pode. são os brasileiros que moram lá e procuram serviços brasileiros. Gente, só para você ter noção, a maioria dos países tem o dia do Brasil. A maioria dos Brazilian países. Day. Que é o Brazilian Day, exatamente. A maioria dos países tem esse dia. Só para você ter noção, lá para onde eu vou, que é a Irlanda, lá tem festa junina. Lá tem um período de festa No- junina. Tipo assim, festa junina, que é uma coisa especificamente do Brasil, do Nordeste. Sim, Tipo, Budapeste também tem. Você viu as fotos de Marcele? pois é, isso que eu tô falando pra você ver como tem brasileiro fora do Brasil. Então, não Tem. é um ou dois, são vários brasileiros É muita que tem fora do gente. Brasil. Então, assim, aí para finalizar, tem a China e tem a Rússia. A Rússia leva em consideração que Rússia é frio pra cá. Leve isso em consideração. Então, quem não gosta de um friozinho, Então, não quer. Ah, mas eu vou para a Rússia para aprender russo? Óbvio, você não vai para lá para aprender inglês, até porque lá é russo. O inglês existe, é uma segunda língua, mas não é a predominante no mas país. não é a nativa. Não é a nativa. Ah, então para que eu vou para a Rússia? Como eu falei, alguns países têm particularidades de área. Por exemplo, na Rússia, se você for para a parte de indústria, de petróleo, se você trabalha nessa área de indústria, de petróleo, de commodities, você pode se especializar na Rússia, em uma faculdade de lá. Ah, mas eu quero me especializar nisso, mas não quero ter que aprender russo. Não tem problema. Você pode ir para outro país, não tem problema. Eu não Não estou é? especificando, porque tem gente que acha um absurdo que uma pessoa, vou para, como eu falei, o Uzbequistão. Vou fazer o que em Uzbequistão? Aprender russo. Por quê? Sim, vou aprender russo porque a minha área é petróleo, sei lá, petróleo e gás, e os fornecedores com que a gente mais trabalha são russos, e eu quero aprender a falar russo, porque inglês eu já sei. E Cada aí, pessoa tem. dentro da sua área, você vai ter uma oportunidade maior se você for se especializando. E isso é para tudo na vida, né? A gente já falou sobre isso aqui. Então, assim, se a sua área te chama para esse idioma, vai lá. Vai para essa área, exatamente. Assim como tem muita gente que acaba aprendendo italiano, mas não fala um pinto de inglês. Por vários motivos, né? Às vezes a área que ela atua, ou a empresa em que ela atua, que ela cresceu naquela empresa, tem como predominância atender a clientes italianos, ou os donos são italianos, não importa. Cada um tem um motivo. A gente fala do inglês porque o inglês é tida como a língua universal, Sim. né?
Tudo que é buraco do mundo que você vai, em algum lugar fala inglês, pelo menos, ou a pessoa pelo menos... Só pra você ter noção, vou dar um exemplo pessoal. Minha última viagem foi pra Turquia. 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 Você para, Turquia fala o quê? Aí você para raciocinar. Eu disse, tipo, o que é que eu fui fazer na Turquia se meu objetivo é aprender inglês? Ai, Grazi! Beijo, desculpa interromper. Imagina. Eu fui logo olhar pra ver quem é. Aí imagina que eu fui pra Turquia. E aí, mas Turquia, tipo, você não quer aprender inglês, o que você vai fazer na Turquia? Sim, eu falei, o que eu conseguia falar, tudo bem que a pessoa que ficou comigo e as outras pessoas do grupo também falavam português, a grande maioria. Mas a pessoa que estava guiando a gente também falava muito bem, portunhol, na verdade, ele falava, né? Mas a comunicação essencial foi inglês, por quê? Porque eu não falava turco, eu não falava francês, não falava turco e não falava francês. A forma que eu tinha de me comunicar era inglês. Eu inventei de bater perna, de pegar um metrô e ir pro Grand sozinha lá em Istambul, para me perder, né? Óbvio, porque se eu não me perder, hashtag Daniela perder viagem, se não cruzar, não fiz a viagem, não fui para esse país. Então, inventei de ir pro Grand Bazar. E aí eu tava esperando o metrô passar, e aí eu esperando, até que a mulher linda com a burca olhou assim pra mim, viu que eu era provavelmente estrangeira, né? Óbvio. Perdida. Olhou pra minha cara de perdida, ela falou, você tá indo pra onde? Ela passou uns 3 metrôs, não peguei, né? Eu não peguei, ela olhou pra minha cara. Você tá indo pra onde? Eu falei, eu tô indo pra tal lugar, nem me lembro agora quando foi, tem tempo. Aí ela falou comigo em inglês e eu tava respondendo em inglês. Gente, ganhei meu dia. Ela tava falando comigo em inglês. Aí ela falou assim, eu me lembro que ela começou assim, tipo, ela falou alguma coisa, eu falei, what? Aí ela começou a falar comigo. Você fala inglês? Ela falando com aquele sotaque carregado, meio árabe, assim, né? Carregado. Mais ou menos. Ela fez o caminho. Eu peguei com ela. Pode pegar esse também, porque esse passa lá. Vem comigo, eu tô indo pra lá. Aí eu fui, entrei com ela. Ela tava com a criança junto com ela. Ela foi o caminho todo. A gente ficou uns 15, 20 minutos conversando em inglês. Então, assim, eu fui pra Turquia e conversei em inglês. Pois é, eu tenho um casal de amigos que ele é brasileiro, ela é polonesa e eles se conheceram na Austrália. Nossa! Nem ela fala português, ela fala 7 idiomas. Ela fala 7 idiomas, mas o português não está dentre esses idiomas. E nem ele fala polonês. Então, eu assim. falo pra você. Absurdo, né? Porque a pessoa fala 7 idiomas e dos 7 que ela escolheu aprender, dos 7 que ela escolheu aprender, nenhum deles é o português. Ok, continue a história. Ela fala mandarim, fala russo, fala alemão, porque ela foi bailarina profissional, então ela viajava muito. E aí, nem ela fala português, nem ele fala polonês, e nenhum dos outros idiomas que ela fala. Aliás, só tem um em comum, que é o inglês. O inglês é o único em comum. Era um único em comum dos dois. Ainda tem isso. Às vezes a gente arranha um pouco no espanhol, fica um pouco mais entendível, né? Até porque o nosso português brasileiro foi formado por uma junção de vários idiomas. E aí você falou do espanhol, lembra que eu comentei lá da entrevista, que de 20 minutos lá do programa de trainee, que eu treinei, e aí era uma multinacional holandesa, né? E a entrevista de 20 minutos. E aí, assim, já juntou que eu não tinha, eu não era fluente no inglês, né? Como ainda não sou. E não tinha 20 minutos para conversa, mais o nervosismo, né? Porque conta, porque é entrevista, processo seletivo. E a mulher me perguntou. A mulher me perguntava em inglês, eu respondia em espanhol. E foi uma confusão. Oh, Deus. Aí teve uma hora que ela pegou e falou português. Ela fez, você tá me respondendo em espanhol? Eu não falo espanhol. Eu falei, tá, vou voltar, pera. É bem isso que acontece. Acontece, normal. Mas aí, é isso que a gente quando aprende um novo idioma, e não seja qual for, a gente expande muito. Eu botei aqui, Kelly, pra gente acabar não indo pra outra live e não entrando nesse assunto. Não é? O passo a passo para quem tem interesse em fazer o intercâmbio, né? Aí eu vou pontuar mais ou menos aqui. Primeiro de tudo, obviamente, passaporte. Você quer fazer o intercâmbio, você tem que ter passaporte. A não ser que você vá fazer o intercâmbio para algum país no Mercosul,
que aí não tem tanta exigência, mas é sempre bom você ter um passaporte, porque para uma pessoa que tem o objetivo de trabalhar, estudar fora, às vezes, exemplo, eu nunca fui nos Estados Unidos, mas eu fiz isso aqui para tirar meu visto. Eu tive que tirar meu visto para os Estados Unidos. Por quê? Porque às vezes tem uma oportunidade de ir para lá, uma bolsa de estudos ou E você tá pronta? E eu tô pronta. Já tem lá, nunca fui, mas já tenho lá. Gastei e foi um investimento que eu fiz. Quando eu tiver que ir, já tá pronto. Pois é, eu vou renovar meu passaporte, inclusive, porque eu sonhei que eu tinha sido contratada para uma empresa. Amém. E aí, amém. E aí, essa empresa, meu primeiro dia de trabalho, eu tinha que viajar, porque o congresso da empresa era nada mais, nada menos do que o Canadá. Nossa. Isso tem umas 2 semanas que eu sonhei. E aí, quando eu cheguei... passaporte vencido. Vencido! E aí eu sonhei que quando eu chegava no aeroporto, catava o passaporte com o passaporte vencido. E quando eu fui olhar, de fato, o meu passaporte está vencido. Olha. Então... Agora só falta a ligação da empresa dizendo que você está contratada e que tem um congresso lá no Canadá. Lá no Canadá. Não pode. Vou providenciar urgente essa renovação. Então, quem tem passaporte tem que ter, gente. Faz o passaporte. Ele está custando, acho que em torno de uns 200 e poucos reais a taxa que paga. A última vez que eu pesquisei foi 270 para fazer o passaporte. Você faz o passaporte tem que estar válido, ou seja, ele tem que ter no mínimo 6 meses de validade, né? Para quem vai ficar 1 ano, obviamente, que tem que ter 1 ano, né? Se você vai ficar 1 ano fora do país, o passaporte tem que ter mais de 1 ano, ou seja, tem que ser o tempo suficiente para você ir e voltar e o passaporte estar válido. Por que eu falo 6 meses? Porque a maioria das exigências é pelo menos, né, 6 meses. Né? Você tem que ter o passaporte, no primeiro passo. Você tem que providenciar a questão de visto ou outras documentações que sejam necessárias, mas aí passa para o segundo tópico do passo a passo, que é qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, qual é o tipo de intercâmbio que você quer escolher. A gente já passou aqui por vários países e vários tipos de intercâmbio. Você precisa definir. Dani, eu quero aprender inglês. Ok, quais são os países que predominantemente é inglês? Você escolhe o país. Mas nesse país aqui eu posso fazer high school. Nesse caso, a maioria aqui já é maior de idade, já é formada, então não seria high school, né? Mas eu quero fazer idiomas e eu quero trabalhar. Ok, idiomas e trabalhar, aí você já reduz um pouco o filtro, né? Já filtra mais. Sim. Você só vai ter, sei lá, 4 opções de países para você fazer isso. Em cima dessas 4 opções, aí você vai ter que definir. Você vai fazer estudos de quê? De idiomas? Você vai fazer estudo de faculdade? Você vai fazer o que lá? Eu quero fazer faculdade de, sei lá, gastronomia. Ok, gastronomia só tem na Austrália. Vai querer ir para lá? Vou para a Austrália. Então, você comece a pesquisar na Austrália quais são as opções de faculdade, qual é o custo lá. Leve isso em consideração. Como a gente citou, leve em consideração a questão do clima. Verdade. Né? A Austrália é muito parecido com o Brasil, né? A questão de quente e frio. Sim. Então, você lá meio que vai se sentir meio que no Brasil, porque é muito parecido a questão dos trópicos em termos de clima. Então, pode ser que para você seja muito mais fácil, né? Se adaptar na questão clima à Austrália. Mas aí você pode verificar que talvez em outro país tenha um custo mais barato, né, que não seja predominantemente inglês, mas tem um custo mais barato. Como assim? Você pode, por exemplo, chutando, ir para a Itália, fazer seu curso de culinária, você vai aprender italiano, obviamente, o curso vai ser em italiano, mas você pode fazer em contrapartida um curso de inglês, porque lá também é um dos países que tem o inglês como segunda língua. Né? Então, pode ser uma possibilidade para você em determinado país. Você pode ir, como eu falei, na Finlândia. Você vai na Finlândia, vai ter que aprender finlandês, mas você pode fazer o segundo idioma inglês. Então, você não vai perder o foco de aprender o idioma inglês e não vai perder o foco de atuar na sua área. Tem que juntar os 2 propósitos. Não vá sem um propósito, não vá por ir. Vá pensando no qual é o seu objetivo, né? Que você quer lá. Então é isso, escolha o tipo, qual é o seu propósito, escolha considerando o clima, escolha considerando até a comida, porque, por exemplo, tem gente que vai, chutando aqui, vai morar no Japão, odeia comida japonesa. Filho, tudo bem que comida brasileira tem tudo que é lugar, como a gente falou aqui, brasileiro tem tudo que é lugar. Então, se brasileiro tem tudo que é lugar, no lugar que você vai, obviamente, tem um mercado brasileiro comprar. Ou tem produtos que sejam similares ao do Brasil, né? Mas aí vem a questão, você sabe cozinhar? Você cozinha?
Ou você é o tipo de pessoa que só come fora, ou que só quem cozinha pra você é, né, mamãe, papai. Aí depende. Porque se for isso, você vai ter que se Então, adequar ao país que você tá. Tem gente que vai para um essa determinado pessoa país seria eu há 3 meses 3 meses atrás. atrás. Hoje eu não sou mais, É tá? assim, tudo é AC e DC. Antes do Covid, depois da Pois Covid, é. né? É porque eu Né? não sabia fazer nada, né? Antes, Nem sabia fechar uma panela de pressão, né? Nem sabia fechar a panela de pressão direito, não. Eu não sabia fechar uma panela de pressão. E pois é, aí agora eu te fiz um intensivão de por conta do cozinha. Covid. Claro. Pois é. Então tem pessoas que não sabem cozinhar, que às vezes a alimentação, né, cozinhar lá, traz um mal-estar tão grande para essa pessoa naquele país que ela não consegue, ela tem um choque cultural imenso e ela não desenvolve. Porque se você não está Sim. bem, se você não está bem naquele país por questão de clima, como você citou, como é que eu vou para um país que 10 meses no ano neva, não aparece um sol? Gente, eu vou morrer de depressão. Eu vou querer matar um. Eu preciso de sol, preciso de vitamina D, preciso de melanina, pelo amor de Deus. Se eu não tiver, eu vou passar mal. Então, se você já Tô se conhece precisando. e já sabe que esse é o seu perfil, aí você tem que avaliar. Realmente, para mim não dá nesse país, deixa eu ver uma outra opção. Se você avalia que você consegue ficar 3 meses, 6 meses com aquela restrição alimentar ou com aquela situação, aí você arrisca, né? Mas vá consciente disso, vá tendo essa consciência, né, de que isso acontece. Sim. Uma questão que eu botei aqui, que é outro passo a passo. Depois de você fazer passaporte, providenciar visto, providenciar documentação de acordo com o seu objetivo, o país escolhido, o tipo de intercâmbio escolhido, pesquise todos os custos. Todos os custos. Por que isso? Porque às vezes a pessoa acha que simplesmente pagar a passagem aérea é o suficiente e hospedagem. Não, gente, tem um seguro saúde que você tem que pagar. Às vezes tem um valor de visto que você tem que desembolsar Sim. ainda lá. Às vezes você tem uma taxa extra para pagar todo semestre ou todo trimestre na faculdade ou no curso que você tem. Às vezes você lá no curso que você está fazendo de idioma, a cada, vamos dizer, nível que você passar, você tem um custo de 10 ou 20 ou 30 euros pelo livro. Que cada nível é um custo. Sim. E tudo E isso aí você tem fala que assim, estar ah, no mas seu é só orçamento. 30 euros. Gente, mas é euro, não é R$ 30, tá? Lembre-se que você a priori não está trabalhando e não está recebendo em euro. E mesmo que estivesse, é um custo que você está tendo a mais que não estava no seu Não orçamento. estava, não estava planejado. Não estava planejado. Então faça isso no seu orçamento. Pergunte tudo. Se você for por agência, pergunte tudo isso para uma agência. Se você for por conta própria, pesquise tudo o que você tiver que pesquisar. Hoje, graças a Deus, tem Sim. muitas pessoas no Instagram, muitas pessoas no YouTube que passam essas informações. Então, se você escolher ir para a Polônia, eu quero ir para a Polônia. Por quê? Por causa disso, dizer, ok, vá para a Polônia. Agora, você sabe quanto é o custo de vida na Polônia? Você sabe se na Polônia eles jogam o lixo dentro do vaso e da descarga ou ele tem um cestinho de lixo igual aqui no Brasil? Você sabe, exemplo, eu tenho cabelo cacheado, exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tenho cabelo cacheado. Eu vou para um lugar que, assim como a Itália de Kelly, chove mais do que outra coisa. Eu não vou poder lavar meu cabelo 2 vezes na semana. Ou se eu lavar, eu tenho que ver um jeito de eu manter ele seco. E a gente sabe que Sim. secador demais e cabelo cacheado não funciona. Não funciona. Então eu tenho que eu tenho que estudar uma forma de manter meu cabelo do jeito que ele é lá. Ou fazer alguma coisa com que eu me mantenha lá. Eu não vou poder ir pro salão toda semana para resolver isso, para ficar linda e plena. É um custo que eu vou ter lá, Tudo né? precisa ser orçado e Tudo baseado precisa no ser para onde orçado. você está indo, né? Exatamente. Além de conhecer os hábitos culturais da região. Ah, eu vou aprender tudo sobre a cultura antes de viajar? Não, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento de convivência em sociedade para onde você está indo, Onde está indo, né? exato. Né? E aí tem a questão que eu citei, a questão do seguro-saúde, né? Que a maioria das imigrações ela exige um seguro governamental, que é obrigatório. A maioria, para não dizer todas, as imigrações exigem que você tenha esse seguro governamental. Sim, Já é um custo. E, às vezes, é indicado que a pessoa também faça um seguro particular por fora para que você se mantenha. Por que, gente, que a gente fala isso? O seguro governamental só lhe garante que o SUS de lá, de alguma forma, entre aspas, te ajude, te dê um suporte. Mas se você sentir uma dor de barriga, você vai para o SUS como qualquer outra pessoa naquele país.
E lá não existe, não é assim como o SUS daqui, que você vai para o SUS daqui, você é atendido, pleno, entre aspas, e depois você sai e não paga nada, não. A maioria dos países, você vai ser atendimento e você vai ter que pagar pelo atendimento. Sim. Ah, mas eu tenho aqui minha carteirinha do que eu paguei o seguro governamental. Sim, a única coisa que essa carteirinha te dá direito é de você ser atendido. Ela não garante o valor que você vai gastar por aquele atendimento. Às vezes você precisa de um exame ou qualquer coisa de tratamento que você vai ter que um custo adicional. Vai ter um custo adicional. Então, se você pagar um seguro por parte, um seguro particular, se você tiver qualquer incidência, qualquer acidente, qualquer linguagem, mas qualquer necessidade que você tiver, uma dor de dente, um dente inflamado, uma dor de garganta e precisa de medicamento ou precisa de um médico para examinar, você tem um seguro particular, a própria empresa vai te indicar uma clínica credenciada. A depender do. Você tem que avaliar qual é o tipo de seguro, porque às vezes você tem que pagar e depois é reembolsado. Sim. Né? Ou então ela mesma já te indica um que você não tem custo nenhum. Você simplesmente vai lá e ele lá providencia tudo. Ele já te direciona para a clínica certa que você não precisa pagar nada. E outras você tem que pagar para depois ser reembolsado. Né? E a maioria dos países ele já tem uma exigência para que você tenha um tipo de seguro que no mínimo seja X valor. Né? No mínimo $50 mil de cobertura. Então tem que ficar atento e colocar isso também. Ah, não vou fazer seguro não. Para que eu não vou usar? Gente... Não faça isso. Faz o seguro. Não faça economia de palito. Lembra na nossa live lá de educação financeira? Não faz economia de palito. Né? Eu já vi tantos casos de pessoas que tiveram dor de garganta, pessoas que quebraram o braço, pessoas que escorregaram na neve. Imagine você escorregar na neve em um país estranho que você não fala ainda o idioma, não conhece buraco de lugar nenhum e você teria que pagar, sei lá, 100 euros pela consulta, mais 300 para engessar o braço e não sei quanto de medicamento. Mais raio-x, mais todos os custos inclusos. E os medicamentos, e você poderia simplesmente ter pago, sei lá, 1.500, R$ 2.000 por um ano de plano de seguro viagem. Olha que economia de palito que você tá fazendo, né? A gente não sabe o que pode vir a acontecer. Exatamente. Né? Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que sim, e aí você precisa estar coberto. Exato. E dentro dessa questão de saúde, eu gostaria de também indicar que quem for fazer intercâmbio, faça um check-up antes de viajar. Eu mesmo, antes de fazer meu intercâmbio, eu fiz tanto exame, eu fiz tudo. Eu fui no endocrinologista, fui no nutricionista, fui no dentista, fiz esse exame, fiz exame pro lado. Eu pedi pro médico me virar de puta cabeça. Se ele tivesse que achar uma espinha no meio do meu cabelo, era para ele me dizer logo que tinha uma espinha no meio da minha cabeça. Porque eu fiz todos os exames possíveis, estourei a conta, né, do plano de saúde, graças a Deus eu tinha, mas eu fiz todos os exames, os principais eu fiz, para poder justamente ver se não tinha nenhum tratamento ou algo que eu pudesse fazer antes de estar no outro país, porque lá esse custo é caro. Ah, mas eu não tenho o plano, o seguro viagem que você indicou fazer? Sim, o seguro viagem é para emergência. Não é para consultas médicas, para fazer uns exames, é só para emergência. Então é necessário a pessoa ter, né, esse seguro. E uma coisa que eu sempre indico, que às vezes eu já vi em vários relatos e as pessoas às vezes são perdidas. Quem quer fazer um intercâmbio, pense no pós-intercâmbio. Como assim? Eu vou, por exemplo, como eu falei, eu vou para a Irlanda, vou passar tantos meses lá, meu objetivo é esse. Mas se eu voltar por Brasil, aqui no Brasil eu vou fazer isso, isso e isso. Eu tenho um planejamento do que eu vou fazer. Sim. Até porque se você está indo para lá e você está se programando financeiramente para custear esse período lá sem trabalhar, você não vai ter renda durante esse período. E aí, quando tu voltar, faz como? Né? Por mais que a convivência fora em outro país, o idioma enriqueça o seu currículo, né? Você está voltando sem uma renda também. Exatamente. Você vai começar do zero quando você chegar no Brasil. Né? Você tem que entender isso, fazer já um pé de meia, já entender como é que você vai voltar. Muitas vezes as pessoas usam a reserva de emergência dela para pagar o intercâmbio. Sim, quando você voltar, cadê essa reserva de emergência? O que é que acontece com ela? Né? Exato. Então, tem que ter esse cuidado. Que aí entra no tópico para a gente não esquecer, que é como se programar financeiramente para fazer esse intercâmbio. Tem várias formas de você fazer isso, mas a primeira de todas é você
e para a educação financeira. É um dos planos que você tem que fazer. Então, quem não assistiu a última live que nós fizemos juntas sobre a educação financeira, vai lá aí no seu IGTV, ou então Tem vai lá no tanto, tem tanto YouTube, no IGTV como no YouTube também está disponível. está disponível. Assiste lá, vê como se programar, como se organizar Como e sair já das coloca dívidas. isso, como sair das dívidas e começar a programar, fazer seu fundo de reserva para quando você voltar do intercâmbio, né? E se preparar para o seu objetivo. Lembra lá que a gente falou muito do objetivo, Exato. Tem gente que né? vai com a mão na frente e outra atrás para o intercâmbio e volta da mesma forma. Então, assim, eu investi no processo. Ok, entendi, mas você vai voltar para cá e vai começar do zero, 100%? Você poderia ter se programado melhor, poderia ter uma respirada de alguns meses para conseguir um Sim, emprego dentro daquilo que você investiu, que você dentro se da sua programou, né? expectativa. Exato. Então, faça educação financeira, faça o orçamento do seu plano de fazer essa viagem de intercâmbio, faça todas suas finanças pessoais, faça sua planilha de controle, comece, obviamente, a fazer a educação financeira de gastar menos, viver realmente um ou dois degraus abaixo do que hoje você está vivendo, para você economizar esse dinheiro. A gente já deu aqui várias dicas, tem umas que precisam realmente de um investimento, tem outras que não Sim, precisam de investimento tão alto, depende do tipo de intercâmbio que você está pensando. Faça o levantamento de todos os custos do seu intercâmbio que você tem. A depender da situação que você tiver em termos financeiros, se você já tem uma reserva financeira, você já pode pegar esse valor e já, dentro do seu planejamento, começar a investir. Vou começar a investir esse dinheirinho todo mês, R$ 100, R$ 200, e vou colocar todo mês dentro de sei lá, de um fundo de ações para render não sei quantos por cento ao mês. É um dinheiro que vai estar trabalhando para você. Para no futuro sim, você estar fechando o seu intercâmbio. Às vezes até à vista, você pagar à vista, conseguir um desconto, por que não? Né? É uma é grande uma opção. possibilidade. Tem uma grande pegadinha que é a ideia de ir por agência ou por conta própria. Aí depende muito do nível da pessoa, nível em termos de conhecimento do idioma, do curso Sim, que ela vai fazer, e depende e também da pesquisa dela. Em que nível você conhece aquele país ou a jornada que você vai fazer? Se você conhece ou você tem uma referência para isso, você pode ir por conta própria. A vantagem de ir por agência é porque normalmente a maioria das agências, não são todas, então depende muito. Cuidado com as agências que você contrata. A gente viu aí várias agências que caíram por terra, levaram o dinheiro do sim. intercambista e sumiram no mapa. Então, pesquise muito a agência que você vai contratar. A maioria das agências ela dá um suporte muito bom, desde recepcionar no aeroporto, a dar cursos específicos na área, ensinar como conseguir um emprego, dar algum curso específico lá. Então, tem N A gente vantagens e N fez, desvantagens. na época que a gente estava programando 4 semanas em Malta para estudar inglês, lembra? Foi. E era meio que misto. A gente tinha agência, mas os aéreos a gente ia comprar separado. A gente fez um Foi. monte de pesquisa, Que fez um né, bocado para de pesquisa. para fazer um misto entre agência e coisas, né, que a gente estava pegando por fora. Que a gente podia fazer por fora, exatamente. Você pode também, como eu falei, focar no pós-intercâmbio. Então, alinhe bem se vale a pena vender a casa que você hoje tem. Veja se vale a pena vender o carro, se você tiver carro. Avalie bem. Pense com cuidado. Talvez quando você voltar do Brasil, aquele carro te ajude a continuar no trabalho. Ou talvez, se você for ficar um ano fora do país, aquele carro já vai estar desvalorizado ou parado na garagem e não vale a pena. Foi o meu caso. Não valeria a Sim, pena. Né? Então você pode desfazer. A casa não, a casa você pode alugar, ou alguém está morando na casa, alguém da família, ou você pode alugar enquanto você estiver fora. Muita gente faz isso, aluga a casa que tem e vai morar fora do país, né? sim, Então é uma outra possibilidade. Na questão de renda extra, você pode, como a gente falou, buscar renda extra aqui no Brasil, né? Em paralelo ao trabalho que você já tem, ou fazer mais, né? Tentar rentabilizar mais o que você já trabalha, para conseguir ter uma grana a mais para juntar. Lembrando que intercâmbio não é uma coisa de quero fazer intercâmbio, fechei o olho, abri, amanhã eu estou no aeroporto. Não é assim. Intercâmbio é questão é de um planejamento. planejamento. Né? Eu, para fazer meu primeiro intercâmbio, eu fiz a louca e contratei em 2 meses. Para fazer o segundo, foi questão de o quê? Não, o primeiro foi questão de 3 semanas. Deu uma louca. Eu fiquei sabendo na véspera que eu ia tirar férias, dei uma louca, usei isso e fiz. Então eu fui, assim, banda voou, não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia nem para onde ir. Fui meio na loucura. No meu segundo já foi mais planejado. Então eu já fiquei meses planejando, já sabia o que ia fazer lá, já sabia para onde eu ia, já consegui. Esse terceiro agora, eu acho que eu que vou dar aula para o professor. Eu tô brincando. Porque eu pesquisei muito e até hoje eu continuo pesquisando.
Né? Ainda mais agora Sim. que eu tenho que ficar sabendo, né, as coisas que estão acontecendo lá em momento de pandemia, para saber se houve alguma mudança, né, das regras. E tem uma cartinha bacana referente a milhas do cartão. Quem tem cartão com milhas, né, aéreas, pode aproveitar essa vantagem aí para pagar a passagem aérea. Por que não, né? Com as milhas. Então é uma Sim. vantagem para quem tem cartão aéreo com milha. A gente tem pouco tempo. Tem, que a gente já vai fazer aí, já vai fechar a Ela vai segunda, fechar a segunda segunda hora, hora. né? Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui só Muitos para dos meus alunos, finalizar. inclusive, já saíram, que eu brinquei, Tem aula, né? eu brinquei, Paty, eu brinquei dizendo que a gente ia levar a live até as 22 horas e os alunos não iam ficar na tua aula. Desculpa, mas eu já vi que saíram, né? Foram para sua aula, tá vendo que eles são bons alunos. Viu que eu te passei uma turma boa, eu te passei uma turma boa. Então, Maravilha. eu falei que não ia, mas eu falei que ia, mas foi brincadeira, mas o papo levou. Enfim, a aula dela já começou tem 15 minutos. Eu vou finalizar aqui, Kellen, com algumas super dicas, né? Como eu sempre faço no final. Que é para quem tem interesse de fazer intercâmbio, ou que tem interesse de estar entendendo o que é o intercâmbio, quais são algumas dicas que as pessoas têm que ter, além de tudo que a gente falou ao longo dessas duas lives. Né? Além de tudo que a gente falou, muita coisa aqui bacana. Porque o assunto é muito denso, tem muitas coisas que realmente a pessoa tem que se aprofundar, tem que estudar, tem que saber, né? Mas, assim, primeiro de tudo, educação financeira. Por que mas educação financeira pra quê? Gente, se você gasta aqui à toa de qualquer jeito, você vai gastar mais ainda no exterior. Porque, só para vocês entenderem, tem lojas lá, exemplo, você entra em algumas lojas lá que tem tudo por $1. Aí você vem assim, é $1. Ai, meu Deus, é $1, só $1, só $1. Só $1. Você vai lá e gente, compra não é R$1, não, é $1. Você compra papel higiênico da cor verde por $1 e acha que fez um ótimo negócio, porque foi $1. Então, se você é uma pessoa que não tem um mindset financeiro para se controlar e gastar apenas com o que é essencial, com o que você precisa, se você for para o exterior, você não vai saber fazer. Não adianta que você vai ganhar em euro. Não adianta que você vai ganhar euro, não adianta que você vai ganhar talvez o dobro do que você ganha aqui no Brasil, não vai adiantar nada. Porque você vai ter um custo de vida até maior do que o que você está tendo aqui. Sim, você vai ganhar em euro, mas vai gastar em euro também. Vai gastar em euro. Então, se a ideia é você viajar, ganhar uma proficiência no idioma e talvez até fazer um pezinho de meia, ganhar em euro, ganhar em dólar, não importa, para poder talvez até trazer para o Brasil algum dinheiro ou ainda pagar algumas contas no Brasil, ajudar a família, ou seja, o que for, né? Você voltar com alguma coisa. Então, se você lá gasta, você aqui gasta, lá você vai gastar mais ainda. Lá vai ter muito mais coisas. Se você é impossível no Brasil, você é muito impossível aqui, você vai ser impossível lá. E aí vai ser aquele negócio. E lá para você tudo é novidade. Então, tudo que é novidade, você quer comprar, você quer adquirir, às vezes você não sabe nem para que serve, mas você, esse ralador aqui de 3 pontas, tridimensional, eu vou comprar. E muitas vezes não vai nem trazer de volta pro Brasil, viu, gente? Isso, não vai nem trazer, não vai nem caber na mala, nem pode algumas coisas, então toma cuidado. Avalie bem, porque se você não tiver esse mindset financeiro bem apurado, uma educação financeira bem entranhada na sua vida, você não vai para lugar nenhum. Nesse caso, você vai continuar gastando muito lá. Aí vem a parte de inteligência emocional. Você precisa ter uma saúde mental bem equilibrada. E aí vai desde a saudade das famílias, para quem tem filho, para quem tem marido. Você tem que ter isso bem apurado, você tem que ter isso bem, bem trabalhado para você. Você vai passar a ficar longe da sua família, você vai ficar longe do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos. Você vai virar um Zé Ninguém, literalmente. Ninguém sozinho no mundo. Ninguém lá te conhece, você não fala o idioma da galera, você vai ter que aprender aquele idioma para poder se comunicar o básico, não morrer de fome, literalmente. Então você vai reaprender. Então, se você é uma pessoa que é muito comunicativa, das duas, aprenda logo para chorar no idioma, né? Como a gente brincou. Se você é uma pessoa expansiva, comunicativa, tome cuidado. Primeiro que o lado de lá, dependendo do país que você escolher, eles são mais retraídos, eles não são tão expansivos quanto o brasileiro. E segunda situação é que você não fala o idioma. Então, aprenda logo o idioma para você ser expansivo com o povo. Né? E poder se comunicar de fato, né? Porque as pessoas, para não assustar ninguém, né, gente? Exatamente. Então tem que ter uma inteligência emocional muito grande, porque você não vai falar o idioma, você não conhece ninguém, você está aprendendo a se locomover, você não conhece, você vai se perder nos lugares, tudo escrito em inglês. Como eu falei, se eu não me perder, eu não estou no país. Então eu me perdi no país onde eu não conseguia pronunciar. Gata! Eu não conseguia pronunciar. Saia da zona de conforto,
né? Pare de falar com o brasileiro, fale, mas fale em inglês, né? Tem que tomar esse cuidado. Sim. E tem vários livros, vários arrobas aí à tona no YouTube, no Instagram para você seguir. E comece o idioma de alguma forma. Né? Não espere fazer o intercâmbio para iniciar o estudo do idioma. Inicie agora, você pode aproveitar lá na frente. 27 segundos. Dani, muito, muito, muito obrigada. É muito para falar. Muito para falar. Qualquer coisa. Bota alguma coisa que você esqueceu, coloca nos comentários e a gente toca assim, porque vai encerrar em 10 segundos. Ai, obrigadão pelo convite, obrigada a todos que participaram. Qualquer coisa eu tô aqui, só me chamar. Obrigada. Beijos. Beijo, gata.